Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a 1 gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus o atacante assegurou o direito de 1.575.000 reais por mês. Apenas com prêmios. Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais, com a dificuldade da quitação. Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento, que só terminaria em 2028. Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. O que você pensa sobre esses números e também sobre o desempenho do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre reforço no Corinthians. O Timão acertou nas últimas horas a aquisição por empréstimo até o fim da temporada de Kaique. Ponta de 22 anos de idade, que pertence ao Grupo City e havia surgido muito bem pelo Fluminense. Você vai lembrar dele. Em 2021, o Manchester City, por meio do Grupo City, chega a comprá-lo por 10 milhões de euros fixos, referentes a 80%. Ainda havia a possibilidade de mais 11 milhões de euros em bônus. Acontece que o Kaique até fez algum sucesso nos times de base do Manchester City, mas na equipe principal só conseguiu fazer 2 partidas. A partir daí, foi emprestado primeiro para o Paços de Ferreira em Portugal, não foi bem. Depois para o Sparta Rotterdam na Holanda, também não fez sucesso. A opção foi voltar ao Brasil por empréstimo para o Bahia, que faz parte do Grupo City. Primeira passagem razoavelmente boa. Ele volta para o futebol europeu e retorna na temporada passada mais uma vez para o Bahia. A soma das 2 passagens do Kaique pelo Bahia foi apenas ok. E ele havia perdido espaço, tanto que o Rogério Ceni aceitou a contratação de Kike Oliveira, que havia jogado no Grêmio na temporada passada. O Cauã Furquim, que havia sido comprado do Bahia, do Corinthians, que havia sido comprado pelo Bahia, do Corinthians, também chegou para ocupar a lacuna que pertencia ao Kaique. Diante dessa falta de espaço, o Bahia topou emprestado e o negócio com o Corinthians está fechado. Dessa maneira, o Kaique e o Caio César serão os atacantes de lado de campo que o Corinthians terá à sua disposição. Timão que havia tentado as contratações do Rony, do Júnior Santos, do Michael, entre outros, a opção acabou se tornando por atletas mais baratos e mais jovens também, com a expectativa de que eles possam se valorizar no Timão. O que você pensa sobre o Kaique? Já gostei demais dele, acho uma aposta arriscada. Temo que o Corinthians não consiga fazer sucesso com o jogador, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, tá beleza? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero te contar se Breno Bidon será vendido ou não. Grande atuação do meio-campista de 20 anos de idade na vitória contra o Flamengo. Importante registrar que o Breno Bidon vem sendo assediado há bastante tempo por clubes europeus. O próprio empresário dele, o Fernando Brito, disse o seguinte, abre aspas, dos grandes clubes europeus, eu não sei te dizer qual eu não tenho falado. Ele é um jogador com estilo de jogo que a Europa busca. O fato de ser muito jovem também ajuda, mas o melhor vem agora. O Breno Bidon está cuidando da retirada, da obtenção de mais uma cidadania, agora europeia, que permitiria a ele não ocupar vaga de estrangeiro. Assim que esse processo for encerrado, certamente o valor do Breno Bidon será bem maior. Jogador que cresceu demais de produção, especialmente com o Dorival Júnior. Hoje parece mais atlético, capaz de aguentar mais trancos e mais.
tá jogando mais com bola, tá deixando de ser só um volante para atuar como meio atacante. Inclusive fez uma bonita jogada que quase resultou no gol do Memphis Depay. Faltou um pouquinho mais de capricho do holandês na vitória por 2-0 contra o Flamengo. Para fechar, registrar que o contrato do Bidon com o Corinthians se encerra em dezembro de 29 e sua multa é de 100 milhões de euros. Quanto você pediria para vender o Breno Bidon? Ou não negociaria em hipótese alguma? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que informou a Justiça de São Paulo que possui mais de 700 milhões de reais em perdas prováveis em ações judiciais que tramitam contra o clube. 700 milhões é quanto o Corinthians imagina que vai perder em ações que já foram abertas contra o Corinthians. 300 milhões em comissões a empresários. Só para você entender, todo atleta que o Corinthians compra gera uma comissão, um prêmio, para que o empresário possa ter feito o negócio. E a bolada alvinegra é de 300 milhões de reais. São mais 300 milhões em ações com órgãos públicos e outros 40 milhões em disputa com ex-jogadores. O Corinthians entende que dificilmente vai conseguir se livrar dessas cobranças, até porque, de fato, está devendo dinheiro para esses jogadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians tem encontrado enorme dificuldade na busca por um atacante de lado de campo. Rony já virou jogador do Santos. Nesse momento, dá para dizer que o Corinthians está desistindo da contratação de outros 3 atacantes que foram especulados. O Júnior Santos, que está mais perto de jogar no Bahia, o Michael, que está se mudando para a Arábia Saudita, e Everton Cebolinha, que pode até acabar ficando no Fla. Hora de falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior está completamente fora da realidade. Depois de perder para o Bahia dentro de casa, Vila Belmiro de virada, nessa quarta-feira, o treinador disse que o Timão precisa de 6 reforços. Mas chegou a citar Gerson e Malcom como 2 atletas que foram procurados pelo Corinthians. Essas declarações não poderiam ter saído em pior hora. Afinal de contas, nessa mesma semana em que o Dorival faz essa declaração, o Timão acabou não conseguindo confirmar a contratação do Alisson, que chegou a estar no centro de treinamento alvinegro, porque não tinha R$1 milhão para fazer o depósito ao São Paulo. É óbvio que o Corinthians conseguiria esse dinheiro, mas a avaliação é de que R$1 milhão pelo empréstimo de um jogador que outro dia esteve na lista de pré-convocados para a seleção brasileira não valia. Como é que o Dorival tem a coragem de dizer que Gerson, comprado recentemente pelo Cruzeiro por 27 milhões de euros, e Malcom, uma das maiores atrações do futebol saudita, alguém que hoje certamente vale algo na casa de 30, 40 milhões de euros, estiveram na pauta alvinegra? A impressão que eu tenho é de que o Dorival está completamente desconectado com a realidade financeira do Corinthians e tenta usar esse subterfúgio de buscar reforços desde que foi contratado para minimizar os efeitos das suas derrotas. Não fosse pelo título da Copa do Brasil do ano passado, e o Dorival já teria caído. E esse início de temporada ruim, tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, também não garante uma vida muito longa ao Dorival. No próximo domingo tem decisão da Supercopa do Brasil. Um título volta a aliviar a barra. Uma derrota para o Flamengo em Brasília certamente vai fazer com que os corneteiros voltem a bater na demissão do treinador. O que você pensa sobre o tema? O Dorival merece cair? Merece ficar? É bom treinador? Tô curioso para saber sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com o Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar.
Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.